digníssimo, majestoso, soberano e onipotente Deus, misericordioso, santíssimo e divino Senhor. Recorro novamente a Ti, Senhor, porque sei que a Tua palavra é fiel e verdadeira. E aqui remonto, ó Deus, a palavra ao qual me foi ensinada misericordiosamente pelo onipotente Espírito Santo de Deus. Nem só de pão, Senhor, viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Assim, ó Deus, meu Pai, prossigo em misericórdia, piedade e compaixão, trazendo a minha alma e o meu espírito para que novamente possam compreender o que diz a Tua palavra. E de forma muito fiel, preciosa, divina e eterna, eu guardo a Escritura Sagrada em meu coração. E te peço que Tu possas me fazer útil e assim trazer a minha contribuição, não apenas em me tornar um homem obediente, ensinado por Ti, dia após dia, porque vejo a minha pequenez, a minha pequena força e também entendo da minha pequena fé. Vejo o quanto sou vulnerável, todavia a misericórdia e a graça de Deus auxilia-me nesta hora para que haja assim a junção das palavras piedosamente permitidas por Deus e eu então venha a concluir a oração da alvorada. Senhor, me dá forças, ó Deus, humanas, ao qual nunca terei, se elas não vierem do celeiro sagrado de Deus, e assim estejam apostas em misericórdia e compaixão da minha vida, e eu possa assim tomar posse para a minha alma e também para a vida dos meus irmãos. Por isso me dá graça, Senhor, para que sempre eu possa lembrar dos meus irmãos, das minhas irmãs em Cristo Jesus, que eu possa lembrar dos simpatizantes da nossa fé e daqueles que estiveram junto ao Teu rebanho, mas que estão enfraquecidos, cansados, entristecidos e amuados, e por que não dizer sem nenhuma fé? Todavia, a Tua palavra diz que aquele que não tem fé, peça a Deus que assim possa lhe conceder. Senhor, obrigado, porque tem aberto a porta da misericórdia e da inspiração divinas para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Por isso eu louvo, engrandeço e exalto e trago em misericórdia e graça, ó Deus, esses pensamentos ao qual são impulsionados misericordiosamente pelo onipotente poder do Espírito Santo. Ó querido, amado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, dá-me ajuda e graça, Senhor, para que na estrada da salvação eu possa carregar, ó Deus, a minha cruz e estimular o meu irmão e a minha irmã que está ao meu lado, ó Deus, nesta oração, assim também o fazer. Porque eu sei, ó Deus, meu Pai, que Tu és o mesmo Deus de ontem, Tu és o mesmo Deus de hoje e sempre será um Deus eternamente. E assim eu me reporto, ó Deus, com total e absoluta convicção, porque sei, ó Deus, meu Pai, da minha fragilidade, porque sei, meu Pai querido, amado e eterno, da minha, ó Deus, meu Pai, obra mortal que está sobre a minha vida. Todavia, isso não dá de maneira nenhuma, ó Deus, um direito para que eu possa assim me entregar como um desertor ou até mesmo como um covarde. Não, Senhor, não, Senhor. Tu me ensinaste na Tua palavra, ó Deus, de forma muito gloriosa e brilhante. A Tua palavra, Senhor, ela me ensinou extraordinárias, magníficas, ó Deus, obras ao qual tenho eu perseverado. A Tua palavra diz bem claramente, Senhor, se te mostrares frouxo
No dia da batalha, a tua força será pouca. Eu vou repetir, Senhor. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pouca. Por isso estou eu aqui de volta, Deus, como um guerreiro, ensinado pelo onipotente Espírito Santo a não olhar para trás. Todavia sei, ó Deus, que não sou um super-homem, e muito menos qualquer coisa que possa ficar de pé, se não for a tua vontade. Assim eu busco, ó Deus, meu Pai, sempre ruminar em minha mente os oráculos sagrados de Deus. Eu busco sempre lembrar que tenho a oportunidade, juntamente com os meus irmãos, de estacionarmos a nossa alma e o nosso espírito e o nosso corpo nos oráculos divinos sagrados de Deus. Mas também eu vou, ó Deus meu Pai, buscando a aquiescência de quando assim preciso trocar o oráculo ao qual estou estacionado por um oráculo ao qual o Senhor me levanta e me sustenta. E a palavra do Senhor diz muito poderosamente que eu posso recorrer a inúmeros outros oráculos. Ó bendito Deus, diz uma palavra do Senhor extraordinariamente magnífica. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago de lodo horrível, ó Deus, um lago de lodo horrível, e pôs meus pés em rocha firme. Senhor, eu glorifico o teu nome, eu exalto o teu Espírito, eu desejo, meu Deus, que a minha alma se deleite e possa achar em Deus a confiança, a esperança e a fé que os meus antepassados assim acharam. Senhor, eu entendo plenamente que devo estar neste lugar de joelhos dobrados. Eu estou reverenciando, eu estou, Senhor, agradecendo, eu estou aqui sentindo, ó Deus, que devo ficar sempre na posição de uma criatura. E quando me vem à mente uma palavra que ratifica ainda mais os meus pensamentos e a minha declaração, a Escritura diz bem claramente: importa que os meus adoradores me adorem em espírito e verdade. Senhor, me faz entender dia após dia, Senhor. Senhor, me faz entender dia após dia que eu não preciso ver a Deus com meus olhos da carne, mas eu preciso compreender o meu estado de ontem, ó Deus, e o meu estado anterior, o meu estado passado e o meu estado de hoje, visto que conheci a tua obra e o teu Filho Jesus Cristo, e assim fizeram uma diferença imensa, tremenda na minha vida. E creio também na vida dos santos que estão ao meu lado, com os seus joelhos dobrados, em reverência, em temor, meditando. E assim, nas palavras que ora o Senhor, coloque em meus lábios e a faz, ó Deus, com que eu não apenas eu possa utilizá-las, mas também o meu amado irmão, minha amada irmã querida que ouve esta oração, ó Deus, meu companheiro, meu amigo, irmão distante, visto que professamos uma fé, mas não uma fé, ó Deus, em que fazemos o que queremos. Não fazemos o que queremos. Fazemos aquilo que está determinado, escriturado na palavra do Senhor. Sempre me vem uma lembrança que o Salvador, ele foi circuncidado ao 8º dia. E ali, ainda que fosse o Filho de Deus, obedeceu todo o ritual da lei. Eu estou aqui, Senhor, porque vejo claramente que os meus antepassados e o meu próprio Salvador, ele me ensinou a me colocar em oração. Esta é uma das maiores obras divinas que o homem pode compreender, que ele precisa ter uma vida de oração. Aconteça o que acontecer, aconteça uma linda, extraordinária bênção e uma vitória. Aconteça qualquer que seja o movimento, mas a reverência que o homem deve ter é confiar em Deus. Senhor, a tua palavra, ela me nutre
e creio que nutre todos os homens que creem e confiam a Deus. Ó Deus, eu tenho tanta alegria, tanta felicidade em perseverar na oração, porque vejo, ó Deus, meu Pai, que ela atropela os principados e potestades do inferno. Como uma obra de uma máquina fulminante, as palavras, ó Deus, que saem dos meus lábios e dos lábios dos teus servos, das tuas servas e até mesmo os admiradores, aqueles que são simpatizantes e que aí são, Senhor, os escolhidos, ó Deus, os eleitos, eles estão seguindo o caminho da oração. Ó bendito Deus, ensina-lhes, ó onipotente Espírito Santo, como tu me ensinaste a dobrar os joelhos. Tu mesmo sabes, Senhor, que quando eu era neófito, eu não compreendia, ó Deus, assim o efeito glorioso da oração. Mas hoje, Senhor, eu deixei as coisas de menino. Estou, meu Deus, mais firmemente no caminho do meu Senhor. Obrigado, Salvador querido. Obrigado, Salvador amado, porque quando a minha mente e o meu coração vão abrindo portas, ó Deus, de um verso para o outro, eu me sinto, ó Deus, extraordinariamente, ó Deus, decidido a guerrear. Se a minha guerra de ontem foi numa intensidade, hoje, Senhor, ela será maior. E por que alguém deveria assim perguntar, por que será maior? Senhor, eu entendo claramente que nenhum homem subsiste, nem nenhuma mulher, se não tiver uma vida de oração. É por isso, Senhor, que eu vejo muitos homens alvejados. Eu vejo homens, ó Deus, meu Pai, em estados lamentáveis. Alguns se tornaram tão incrédulos e abandonaram a verdade de Deus. Eu, contudo, nesta manhã, vou pular pelo Espírito Santo de Deus assim orientado para mais um, ó Deus meu Pai, oráculo de Deus. A tua palavra mesmo diz claramente, cairá 7 vezes o justo, mas o Senhor o levantará. É uma guerra, Senhor, que eu descobri pela sua infinita misericórdia e bondade, que não posso me afastar de maneira nenhuma do meu Senhor. Não posso me afastar de forma alguma do meu Deus. Ainda que assim eu tenha minha ocupação, eu posso viver em temor, em tremor, assim sempre contemplando pela fé os teus olhos de misericórdia e bondade. Ontem mesmo, se não me engano, Senhor, acho que não foi ontem, antes de ontem, eu assim fui levado pelo Espírito a discernir uma coisa muito gloriosa. Conheço as tuas obras. E quando Deus diz que conhece as obras, é óbvio que Ele conhece o autor. E o autor somos nós, Senhor, irmãos em Cristo Jesus, irmãs, companheiras que devem entender claramente, se nós não estivermos firmados em Deus, a guerra espiritual, certamente os disparos do inferno e dos principados irão pegar em algum lugar. Eu não sei se vão pegar os disparos no pé, ó Deus, ou até mesmo no ventre, e por que não dizer, ó Deus, no coração ou na mente. Mas eles são latentes atiradores, e para isso, ó Deus, meu Pai, tem a natureza maligna assim a agir. Mas nós temos também, Senhor, os ensinamentos do nosso querido, eterno, santíssimo, poderoso e onipotente Deus. Obrigado, Senhor, porque não tenho dúvida que devo me refugiar, que devo, assim, abraçar, que devo homenagear, engrandecer, ó Deus, a pessoa divina de Deus. Por isso, ó Deus, meu Pai, eu glorifico e exalto e bendigo o teu santo nome, porque sei, ó Deus, meu Pai, que tenho a oportunidade, juntamente como assim me foi ensinada na Escritura, de orar ao Senhor. E durante um tempo, Senhor, durante muito tempo, eu sei que não tinha a fé ao qual o Senhor me concedeu. Mas agora chegou a hora de não apenas orar por mim próprio, mas impulsionado pelo onipotente Espírito Santo, vejo que tenho que compartilhar aquilo que o Senhor tem me dado. Por isso olho a tua palavra e vejo o quanto tu és um Deus que compartilha todas as coisas. Senhor, o homem nasce mal,
mas assim tu compartilha que ele pode se salvar fazendo o bem. E não obstante a obra e comentário que faço, o Senhor diz na tua palavra bem claramente: se podes fazer o bem e não fazes, pecas. Então eu ocupo também, não apenas nas obras em que uso a Deus e meu Pai, ó Senhor amado, o meu corpo para pregar, mas também uso este espaço de oração para aqui me consolidar, e não apenas a minha vida, meu Senhor, e não apenas a minha vida ou o projeto da minha salvação, mas desejo acolher aos meus amados irmãos e companheiros em Cristo, ao qual conheço, ó Deus meu Pai, da igreja local. Mas não obstante, posso eu estender. E não obstante, Senhor, e não obstante, posso eu estender esta oração, abrigando assim em meus lábios, em meu coração, com a devida sinceridade, que esta oração alcance aos irmãos, às irmãs, aos simpatizantes da fé, aos admiradores, aqueles que estão ouvindo uma vez, duas vezes, estão meditando e tentando entender a ciência divina de Deus. Ó amado, querido e eterno Deus, trazes graças, ó Deus, meu Pai, a cada um dos quais estão a ouvir, a meditar, a orar e assim também confiar em Deus. Senhor, eu te louvo e te engrandeço, porque vejo que o Espírito Santo, onipotente de Deus, tem desejo que todo homem possa auxiliar assim o próximo homem. É por isso que, de forma muito clara, a tua palavra diz que nós devemos amar ao nosso próximo. O que nós entendemos, ó Deus, que assim como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o seu Filho amado, nosso Salvador, o nosso querido libertador, Jesus Cristo, e o onipotente e eterno, divino Espírito Santo, compartilha com as suas obras de misericórdia e piedade, assim deva ser também uma criatura. Uma criatura deve entender que é a imagem e semelhança de Deus. Então deve fazer o que Deus, na verdade, pensa e assim ensina. Senhor, eu te louvo e te engrandeço. Há momentos que eu tenho tanta alegria de estar junto a Ti, tanta felicidade, Deus, porque como Tu és o meu companheiro, meu Senhor, como Tu és um Deus que muito me ajudaste e não obstante continua me ajudando muito. Senhor, na minha vida inteira foram muitas guerras e eu trago, ó Deus meu Pai, uma confiança, ó Deus bendito e santo, que Tu me ensinaste através da Tua palavra. Tem uma escritura, Senhor, que ela é de total, ó Deus meu Pai, valia e também de total, ó Deus meu Pai, eficácia. A palavra do Senhor diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Especialmente os pergaminhos. Senhor, eu te glorifico, Senhor. Exalto, bendigo, porque sei que saí de um estado ao qual não tinha a admiração, não tinha, Senhor, a confiança e a fé, ó Deus, e na força, no poder da Escritura Sagrada. Eu aprendo aqui, Senhor, que estou no caminho certo, porque vejo na Escritura Sagrada um saudoso, grandioso, o maior de todos os teólogos, que ao qual foi usado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo. Ele aqui mostra claramente que pede a Timóteo que traga, assim, os pergaminhos, especialmente os pergaminhos, ou seja, a Escritura Sagrada de Deus. Eu estou hoje aqui, Senhor, muito alegre, porque sei que estou no caminho certo. E o que eu desejo é que cada vez mais os meus amados irmãos possam assim, ó Deus meu Pai, trazer ao coração, a alma e o espírito e meditar o quanto é importante seguir a palavra escriturada, seguir a palavra que está devidamente aqui escriturada na palavra do Senhor. Parece coisa óbvia, Senhor, mas o mais que se dá de entendimento é que quando você entra numa igreja, principalmente as modernas, eles apagaram as luzes.
Eles colocaram, Senhor, inúmeras coisas, mas não exaltaram, ó Deus, e assim trouxeram em seus corações o pergaminho, a escritura, ó Deus, os sagrados escritos. Eles precisam desmotivar de alguma coisa. Eu preciso, ó Deus, trazer aos meus olhos, ao meu coração, que Tu possas ajudar as igrejas, ó Deus, contemporâneas, que Tu possas ajudá-los, ó Deus, a frear com as invenções que não procedem, ó Deus, da Tua palavra, que Tu possas freá-los, assim, trazê-los a meditar, ó Deus, e a nutrir-se da Tua palavra. Tu sabes o quanto, ó Deus, eu desejo assim estar na Tua palavra. Senhor, Tu te lembras daquela guerra em que tivemos, Senhor, por 9 ou 10 anos? Tivemos uma guerra tremenda, Senhor. E graças a Ti, eu nunca abandonei a guerra. Uma guerra com o tribunal dos homens, Senhor. E com um grande player do momento. Era um grande banco. Senhor, Tu sabes, ó Deus, que eu, como lutei, de dia e de noite em oração, de madrugada em oração. E quantas noites, Senhor, e quantas manhãs eu subi aos montes e ali perseverei. Senhor, foram aproximadamente 10 anos. Como Tu me ajudaste, como Tu me alimentaste, Senhor, como Tu me deste força. Todos os dias eu amanheci durante 10 anos, Senhor, com aquele tribunal na minha mente, no meu coração. Eu aqui vou ser bem sucinto, Senhor, diante de Ti, para que meus amados irmãos alcancem que estou falando com o meu Senhor. Estou falando com o meu grande Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Estou aqui, Senhor, relembrando quantos momentos estivemos juntos naquela guerra e como Tu foste fiel. De saída me impulsionaste, ó Deus, a jejuar. E eu comecei a jejuar. Eu me lembro, Senhor, que durante o primeiro ano, se não me engano, ou o segundo, o Senhor me deste uma revelação baseada numa visão. Tu colocaste aos meus olhos, ó Deus, meu Pai, o que estava no desejo do Teu coração. O meu processo não havia nem sido julgado e Tu me mostraste já a decisão. Todavia, Senhor, a decisão demorou aproximadamente 9 ou 10 anos. Mas que ali eu perseverei, porque eu apanhei inicialmente, Senhor, para que Tu pudesse testar a minha fé. Eu me lembro que de cara perdi e assim se deu 1-0. E depois novamente eu perdi, Senhor, no tribunal dos homens, 2-0. E depois, Senhor, para que assim eu pudesse novamente insistir em oração, eu perdi e aí foi 3-0. Eu lembro, Senhor, que eu meditava e falava para Ti, o inferno deve estar assim, delirando de alegria, visto que eu falei para o advogado daquela parte, você vai ver quem mais está pesado na balança da injustiça, sabe, dos homens, você vai ver. E ele assim deu um sorrisinho, ó Deus, sarcástico. E ali eu fui pesado, Senhor. E eu disse para ele que ele era mais pesado do que eu, visto que se tratava de um homem, ó Deus, meu Pai, ímpio, pagão, e que não queria conserto com Deus. Todavia passaram-se o 3-0. E durante esse longo tempo, Senhor, eu vim na batalha. Que eu desejo mostrar para os irmãos, companheiros na fé, simpatizantes, admiradores, irmãs queridas de oração. Irmãos, não foram 2 dias a minha guerra com o meu Senhor. Irmãos, foram 9 para 10 anos. E aí então, Senhor, Tu te lembras? Tu começou a me dar vitória. 3-1, 3-2, 3-3. E aí nós viramos 4-5. E aí recebemos a grande vitória do Senhor. Eu quero trazer essa lembrança, Senhor, em oração, porque eu sei, Senhor, que Tu foste o meu grande inspirador. Tu foste o meu grande Senhor, não obstante desta batalha ao qual vencemos, ó Deus, um gigante no mundo financeiro. Ele foi levado a nocaute inicialmente, ó Deus, meu Pai, quando assim se deu uma vida,
ó Deus eterno, de oração, de jejum. Senhor, eu tenho muita confiança, esperança que todos os irmãos em Cristo Jesus que estão em oração, eles possam entender que o diabo é nocauteado com uma vida de santidade. É por isso que eu não saio daqui, Senhor, porque vejo a minha latente fragilidade. Senhor, eu não acho que vou perder para os principados e potestades se eu não tiver uma vida de oração. Senhor, eu não acho, Senhor. Eu tenho certeza que eu vou cair. Eu tenho certeza. E por quê? Qualquer homem cai. Qualquer moça, sendo jovem, sendo uma senhora, seja uma mulher casada ou solteira, se ela não tiver uma vida de oração, Senhor, uma vida ao qual é ensinada a ter a santidade, qualquer homem cai. Seja ele pastor, diácono, ó Deus, presbítero, seja ele evangélico, qualquer homem cai, Senhor. E é por isso que eu estou aqui, ó Deus, te pedindo, ó Deus, que tu me ajude, porque eu tive a companhia até os dias de hoje, e não posso me estender muito nesta oração, Senhor, da tua presença. Ó, como aprendi contigo, Senhor, como aprendi a ser vencedor, como aprendi a ser um homem bíblico. Senhor, eu vejo que a palavra aqui preocupa a mente do apóstolo Paulo. Ele pede para que tragam os livros, especialmente os pergaminhos. Eu me vejo, ó Deus, meu Pai, em todo tempo, na tua ciência da palavra. Mas eu não quero apenas ler e meditar. Não, Senhor, não. Eu preciso cumprir. Ainda que o Senhor esteja ao meu lado e que esteja a meu favor, ó Deus, meu Pai, os pergaminhos, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, eu preciso fazer a parte que me cabe. E o que me cabe, Deus nunca irá fazer. Assim como Paulo trouxe a revelação da Escritura Sagrada em inúmeras epístolas ao qual somos ensinados, assim também eu devo me colocar no lugar de um homem obediente. Senhor, tu sabes que eu entendo perfeitamente que não é fácil. Tu sabes o quanto eu vejo que tenho que vigiar, porque é uma guerra. E eles o tempo todo tentam alvejar a minha mente, tentam alvejar o meu coração, tentam me colocar, ó Deus, meu Pai, de forma que eu seja anulado. Senhor, eu já vi inúmeras pessoas, ó Deus, que foram anuladas. Elas não morreram, ó Deus, fisicamente ou biologicamente. Elas foram simplesmente anuladas. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela foi feita não apenas para ler ou meditar, ela foi feita para que eu possa obedecer. Eu não conseguirei nunca, jamais, se eu não tiver uma vida de oração, uma vida de temor, e que nas entrelinhas, ó Deus, da tua Escritura, eu possa mergulhar. Assim como o homem vai diante do mar, e o mar está completamente calmo, e ele ali, ainda que esteja um iniciante no conhecer daquele mar, ele mergulha e sai tranquilamente, porque o mar está calmo. Mas há momentos, Senhor, que o mar não dá de maneira alguma oportunidade para o neófito, para o preguiçoso, para aquele que se entrega numa covardia de fazer a sua própria vontade. Que aquele que vai, me parece que fica à deriva, num sono, ó Deus, profundo, e que não vê a realidade ao seu lado. Senhor, eu gostaria de orar mais e mais por cada irmão e por cada irmã que ora atravessa um momento total e absoluto, ó Deus, de fragilidade. Não sabe para onde vai, nem tampouco para onde, na verdade, deve assim se voltar. Ele não tem, meu Deus, um norte, uma direção. Senhor, como posso te agradecer? Como posso te agradecer, Senhor? Como posso te agradecer? Quando estou aqui orando, tu falas ao meu peito, ao meu coração. Quantas vitórias, Senhor, em meio a guerras ferrenhas. Quantas vezes, ó Deus, fechamos a boca do leão. Quantas vezes, ó Deus, derrotamos Satanás e seus demônios, que assim insistiam em guerrear, em ficar por cima, mas eu ali perseverei na oração. Não sei quantos, ó Deus, trabalhos saímos sempre vitoriosos. Não sabemos, ó Deus, quantos propósitos do inferno assim foram desviados da vida de muitos irmãos.
Tu sempre estiveste ao meu lado, meu Criador. Tu sempre estiveste ao meu lado, meu Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ó Salvador querido, quantas guerras foram escrituradas no livro da vida, e quantas vezes me animaste, meu Senhor, meu querido Deus, em suas visões, em suas revelações. Quantas vezes, Senhor, me levaste ao céu e me mostraste o inferno. Tu és um Deus, Senhor. Tu és um Deus soberano, no qual eu tenho uma história e preciso compartilhar, Senhor, da Tua bondade, da Tua benignidade, do Teu amor e do Teu carinho. Fortalece, meu Deus, meus irmãos, que nunca sequer, ó Deus, viram algo sobrenatural, nunca foram levados a uma visão, nunca sequer, ó Deus, tiveram uma revelação, mas contudo ainda estão de pé, Senhor. Dá força aos meus irmãos, para que eles sejam, ó Deus, homens e mulheres santos de Deus. Com a santidade, Senhor, homens apagarão uma multidão de pecados, uma multidão de transgressões, e muito, Senhor, se alegrará. Me ajuda, Senhor, e me dá força, porque sei que também ainda estou em guerra. O que mais sinto, Senhor, é que são os principados e potestades do inferno o desejo de comemorar a minha queda. Muitos irmãos ainda não compreenderam, Senhor, que é necessário lutar, é necessário lutar. O maior exemplo que o homem tem é compreender que a vida de santidade, ela derrota não apenas um demônio, mas os principados e potestades do inferno. A vida sagrada, a vida de santidade, de oração, ela anula a força do inferno. Seja ele qualquer a sua categoria, vai anular, querido. E assim eu aprendi com o meu Salvador. O meu Salvador nunca pecou, e nunca os principados e potestades prevaleceram sobre ele. Senhor, mostra aos homens que tudo que ocorreu foi um sacrifício e que Deus ofertou assim a vida do seu Filho. E o seu Filho, ele se entregou. Se, pois, Jesus Cristo, o Filho de Deus, não se entregasse, nunca, Senhor, iria se cumprir a Escritura. Então houve assim um acordo da entrega. E nós aqui aprendemos, Senhor, diante de Ti, a oportunidade de orar, a oportunidade, Senhor, de meditar, ó Deus, e ter fome e sede de obedecer ao Senhor. Ter fome e sede de ser uma mulher bíblica, de ser uma mulher que saiba claramente do seu coração: se eu não tiver uma vida de oração, eu vou ser alvejada, eu vou ser alcançada em minha mente, em meu coração. É por isso que não me surpreendo, ó Deus, com as coisas que ocorrem em meio à igreja, em meio aos santos. E de repente, se assim não tiver a devida vigilância, a igreja é anulada, a igreja perde o seu propósito. A propositura de Deus é que os homens entendam que a santidade é inegociável. A santidade, ela é imprescindível. O propósito da casa do Senhor é trazer aos homens o devido ensinamento da palavra do Senhor. Diz a Escritura também que Paulo traz uma recomendação para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Senhor, é uma obra em que estamos dentro da igreja. Paulo está falando de uma pessoa que estava dentro da igreja. Ele diz que deve, assim, Timóteo, ter esse entendimento e assim acatar a recomendação. Nas entrelinhas do inicial lido, ele diz assim: porque resistiu fortemente às nossas palavras. O que nós devemos ver diante do meu Senhor é que a palavra de Deus, ela é uma palavra, uma espada desenfreada. Todavia, o nosso Salvador nos ensina que nem todos acataram a sua palavra.
Paulo está dizendo aqui que algum homem, um terceiro da igreja, resistiu fortemente às suas palavras. E aqui eu vejo, irmãos, que há momentos que a pessoa tenta conversar, falar, dialogar. Biblicamente não está errado. Mas eu vejo, irmãos, que a oração, ela tem um poder fulminante. A oração, irmãos, quando o homem tem uma vida com Deus, ela é muitas das vezes respondida em milésimos de segundos. E o que o homem precisa entender é que a base da vida espiritual é a santidade. De que me adianta ficar estudando noite e dia a Escritura, ficar estudando, sabendo, como muitos homens que vejo daquele evangelho intelectual, eles sabem tanta coisa, mas não obedecem a praticamente nada. Quando se apresentam diante do mundo, se misturam na tribo do mundo como se fossem a tribo do mundo. São iguais. Mas por quê? Porque, na verdade, o saber é dado a muitos homens que nunca foram cristãos. Que muitos homens, de uma vida comum, conhecem tanto a história da Bíblia, mas nunca se converteram. A reclamação de Paulo é que, ainda que ele tenha ensinado, eles resistiram fortemente à palavra. E não é de me surpreender que você conheça alguém que vá para a igreja, fale tanto da Bíblia, fale tanto da Escritura, mas não obedece nenhuma palavra do Senhor, não tem nenhum temor. E o primeiro que fica é uma palavra choca, morta, sem peso, porque não há nas entrelinhas a sinceridade de obedecer a Deus. Aqui eu desejo, assim, compartilhar a minha vida espiritual para os meus amados irmãos e meus amados queridos companheiros em Cristo. Meu amado e querido irmão, aqui o apóstolo está diante de uma guerra espiritual. Todavia, ele não se lança para trás. Ele diz que aqui, na primeira defesa que ele fez, ninguém foi a meu favor. Ora, eu fiz 3 defesas, assim diante do tribunal dos homens. Perdi de 3-0. Irmãos, foram anos. E ali, se eu não tivesse a fé dada pelo onipotente Espírito Santo, eu tinha me virado. Ora, alguém que já está perdendo de 3-0 iria se entregar, mas não, Senhor. Senhor, tu te lembras? Quanto mais a guerra ficava ferrenha, eu dizia no meu coração: vou prosseguir na oração, vou prosseguir no jejum, vou prosseguir, subir os montes. E quantas vezes subi os montes sozinho, Senhor? Eu e a tua companhia. Não obstante, não era de dia. Muitas vezes, Senhor, fiquei sozinho. Eu e o Senhor naquela escuridão. Mas eu não estava sozinho, Senhor. Eu não estava sozinho. Eu sempre estive confiando como tu me ajudaste. E ali, quando o inferno fazia a sua comemoração, Senhor, tu entraste com aquela palavra que tu colocaste no meu coração. Tu te lembras, Senhor? Tu te lembras que eu lia no livro de Isaías? O Senhor colocou no meu coração. E eu sempre guardei essa palavra no meu coração. Eu, Senhor, desfaço a sentença dos juízes. Senhor, eu me lembro que foram 3 as sentenças. O Senhor desfez as 3. Oh, Kalachiante, Nikiai, Giandere, Viadabassai. Minikiai, o Kokekacho, Benekiandou, Viai, Benecassanderbe. Senhor, quanta alegria há na minha alma agora, Senhor. Eu senti a tua presença forte aqui. Eu estou relembrando os dias que tu esteve ao meu lado, porque também sei que tu estás. Senhor, foram quase 10 anos. Eu arranquei do tribunal dos homens uma das maiores vitórias de indenização que um homem pode arrancar. Conta-se a dedo, Senhor, no tribunal dos homens, a vitória que tu me deste. Ela foi arrancada do tribunal dos homens e ali levada aos altos céus. O que digo perante, Senhor, a tua face, o teu poder e a tua glória, digo também aos meus queridos, amados companheiros, irmãos em Cristo. Irmãos, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é forte, poderoso. Não há ninguém que possa deter a Deus. Os homens mais sábios,
As bancas do estado de São Paulo foram contratadas para que assim eu fosse anulado. Mas Deus também me deu a advocacia celestial divina paralela ao meu advogado. E assim o que aconteceu? A sentença, irmãos, ela foi arrancada das mãos daqueles que achavam que iam prevalecer sobre um pequenino de Deus. E aqui estou eu trazendo esse testemunho em oração. Irmã querida, irmã amada, vá em frente, não olhe para trás, não olhe, ainda que esteja com um gigante enorme na sua frente. Aqui você está levando um testemunho de um homem que vos fala. Arranquei do tribunal dos homens, pela oração, pelo jejum, uma sentença que eles nunca imaginavam. E assim o meu Senhor finalizou tudo de forma que foram abatidos. Tentaram fazer inúmeros acordos e eu não aceitei. Irmãos, estávamos em guerra, agora vamos para o finalmente. Qual é o acordo? Você paga o que você deve e eu recebo o que tenho direito. E o que eu desejo nesta oração é você permanecer forte, varão. Forte, varão. Não dê trégua para o inferno para que ele veja que você está com o coração dividido. Não. Mesmo que esteja lutando por baixo, você tem que se mostrar em confiança que teu Deus é fiel. Porque a moeda divina de Deus é a nossa fé. Se você tiver pouca fé, você não tem como mover as mãos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aumenta a sua fé. Pede a Deus para você crer. Pede a Deus para você confiar. Você vê nas entrelinhas o que Paulo disse. Na minha defesa, olha o que ele diz: ninguém foi a meu favor. Irmãos, ele está dizendo a respeito dos homens. Mas Deus será sempre um Deus ao qual irá nos dar segundo aquilo que você tem no seu coração. Se você tem o desejo de frear o inferno, agora começa a parar de pecar. E para pecar, para poder parar de pecar, você deve entender: ou você deixa prosperar do inferno, ou você deixa prosperar de Deus. E que não importa o que o irmão está dizendo, se você é uma mulher de oração, se você não sai das escrituras. Não, irmão, não. Entenda, Paulo aqui reclamou: na minha defesa não teve ninguém a meu favor, mas eu aqui estou contando para você uma obra alcançada e que está escriturada no livro da vida, está registrado lá nos livros sagrados do meu Senhor, no tribunal de Cristo, a grande vitória que arranquei da mão dos homens. E não obstante essa, outras vitórias extraordinárias tenho eu arrancado. Qual é o meu desejo? Irmã querida, sempre quem está errado é o homem ou a mulher. Nunca o eterno, perfeito, soberano e divino Deus, sua trindade, sua família real e o reino de Deus, o tribunal de Cristo, nunca, irmão, nunca. Eles nunca errarão. Quando eu olho para o meu Salvador, a Bíblia registra que ele nunca pecou. O fato dele nunca ter pecado, você vê que é vitorioso até os dias de hoje. Ainda que morto, ainda fala entre nós, pelo Espírito e pela verdade que há em Deus. Apegue-se, pois, querido, querida, companheira, eleito em Cristo Jesus, diante da obra divina de Deus. Não fique titubeando assim, a se comportar num comportamento em que não há nenhum momento de ser ousado em Deus. Você precisa ser mais ousada, mulher. Você precisa ser mais ousado, companheiro em Cristo. Deus é fiel. Deus é vencedor. Deus nunca vai empatar com qualquer que seja o adversário. Ele vai sempre, irmãos, ganhar, mas ganhar, irmãos, atropelando. É um Deus, irmãos. É por isso que eu desejo harmonizar a minha vida em oração, Senhor, esteja sempre eu a dirigir as minhas palavras para o meu Senhor. Há momento para tudo, porque quando prego para alcançar a Deus, a salvação em Cristo. E quando prego, não prego por força, nem por violência. Mas se assim posso fazer, eu prego para anular a força dos principados e potestades do inferno. Lá em Efésios 6,12, o apóstolo define bem claramente: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue,
mas é contra os principados e potestades do inferno. A sua luta, irmão, não é contra seu marido, não é contra a sua mãe, não é contra a sua esposa, não é contra o seu filho, é contra os principados e potestades do inferno que influenciam seu filho, influenciam sua filha e até mesmo levam o seu negócio a não ter prosperidade. Eles entram de tudo que é jeito. Eu até mesmo não sei se entra pelo ouvido ou se entra pelo nariz ou a boca. Uma coisa eu sei, e assim tem grande experiência. Eles entram e se abrigam, basta que não encontrem uma vida de santidade. E assim eu digo que é uma luta para perseverar, porque este que vos fala sabe claramente que daqui a 1 hora ou menos, quando me levantar desta oração, eu posso ser alvejado. Mas se eu estiver com a saúde espiritual em dia, irmãos, a Bíblia diz bem claramente: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, irmãos, mas é necessário olhar para o exemplo do Salvador. Santidade, santidade. E ainda assim, possa ser que você ou eu vacile por um momento e sejamos alvejados. E assim caímos, mas não vamos de maneira alguma ficar prostrados. Não, querido, não, querida, não, amado, simpatizante, não, companheiro, não fique caído. Levante-se. Há uma oportunidade de Deus dada para você e para mim em cada oráculo da Escritura. A Bíblia diz: bem-aventurados são os que temem ao Senhor. Ora, se você teme, confia, acredita que o reino de Deus, a pessoa eterna do grande Deus Yahvé, a pessoa do Salvador e Redentor Jesus Cristo e a pessoa do onipotente Espírito Santo são latentes, então recorre. O tribunal divino sagrado de Deus não fecha. São 24 horas despachando assim as bênçãos e as vitórias, mas também se lançam-se muitas penalidades. O reino de Deus é perfeito, irmãos. É por isso que eu aqui estimulo cada irmão, a cada irmã a viver uma vida santa, a sair dessas imaginações ao qual nunca estiveram escrituradas. Mas ainda que assim exista um irmão anulado, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que tu visite, meu Deus, as igrejas, as obras em que os irmãos foram anulados, perderam a fome e o desejo da santidade de Deus. Eu vejo na Escritura hoje, inspirada pelo Senhor, que Paulo recomenda que lhe tragam os pergaminhos. Ele sabia que precisava meditar na Escritura e fazer o que ali estiver escriturado. Aqui também, Senhor, ele ganhou a experiência de que viu que não é por força nem por violência que um homem é salvo. O homem é salvo, Deus, como ensina a Escritura, pelo bombardear do onipotente Espírito Santo. Todas as vezes, ó Deus, que eu estou diante do Senhor, o Senhor me ensinou que eu nunca devo fazer nenhum apelo para que nenhum homem possa aceitar a Cristo. O que eu faço é trazer uma vida de santidade, porque entendo que o onipotente Espírito Santo, ele vai esmiuçar não 2 ou 3 neurônios da pessoa convidada por Deus a se entregar e viver para Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele vai esmiuçar, ele vai fazer uma faxina, uma limpeza em milhões e bilhões de neurônios. Senhor, eu não tenho essa capacidade. Eu só tenho a capacidade dada por Ti, misericordiosamente, de orar. Mas eu sei que Tu podes alcançar todos os neurônios tomados por obras de principados e potestades do inferno, toda a inclinação voraz, ó Deus e meu Pai, para o pecado, para as coisas erradas. Senhor, liberta o preguiçoso, a preguiçosa, liberta essa que está algemada e acorrentada, ó Deus, pelas obras do inferno. E este também, Senhor, visita, pois, Senhor amado, os necessitados, visita, Deus, os desigrejados. Senhor, visita a mente deles e delas. Alcança meu irmão que está lutando, ó Deus, e não olhou para trás. Fortalece ele, fortalece ela, Senhor,
a permanecer. Senhor, eu aqui trouxe o meu testemunho, rápido, ó Deus, de 10 anos, ou aproximadamente 10 anos. Senhor, eu fiquei ao teu lado, e tu estivesse ao meu lado. Eu ali levei a vitória. Eu digo que não levei a vitória, ela foi arrancada, Senhor. Ela foi arrancada das mãos dos nobres homens, advogados, terrenos. Os magistrados insistiram em me dar 3 vezes não. 3 vezes, Senhor. Mas tu me levaste aquela palavra. Eu desfaço a sentença dos magistrados. É por isso que eu glorifico a ti, Senhor. Eu bendigo e elevo os meus pensamentos em oração. Ó bendita, querida e poderosa oração da alvorada. Estimula, Senhor, os meus irmãos a confiarem mais e mais, mas não na imaginação humana, a confiarem na Escritura Sagrada. Eu desejo, ó Deus, aqui encerrar esta oração. E a minha alegria, e quero que a tua alegria seja, que os irmãos entendam. Satanás não respeita a carteira de investimentos que o homem tem de valor elevado. Não respeita a formação que o homem tem de nível superior. Não respeita de maneira alguma a colocação que ele tem em meio à sociedade dos homens. Seja o homem mais rico ou bilionário, as portas estão abertas para que ele entre e faça a sua devassa. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós olhamos para o reino de Deus. Por isso eu convido que o onipotente Espírito Santo de Deus possa abrir os olhos espirituais de cada irmão e de cada irmã, de cada simpatizante, de cada admirador, de cada homem eleito, escolhido por Deus. Irmãos queridos, confiai, pois, em Deus, no seu poder eterno e na sua obra divina de misericórdia, graça e compaixão. Aqui eu encerro, Deus, as minhas palavras de oração e te peço, permanece comigo, Senhor, permanece comigo, permanece em me ajudar, me levanta, me perdoa de todos os pecados, de todos os meus erros, me torna, Deus, a estar com a devida saúde, com o devido vigor, para que eu possa assim orar, não apenas pela minha vida, Senhor, mas ajudar meus amados irmãos e companheiros em Cristo. Recebe a minha oração, Senhor. Aqui encerro todas as palavras, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.